Olá pessoal, hoje quinta-feira, dia 22 de setembro, o Ibovespa completou aí o quarto pregão consecutivo de alta no nosso mercado, hoje uma alta de 1%, 1,03%. Bolsas americanas também trabalharam no campo positivo e moeda americana hoje teve um dia de valorização. Fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras, pessoal, positivo aqui no mercado à vista, mercado futuro de índice e também para o dólar futuro. Se a gente dá uma olhadinha aqui na evolução intradiária dos nossos contratos, a gente vai conseguir perceber aqui essa movimentação do índice. Inclusive eles começaram com uma ponta compradora e a gente teve aí nas duas primeiras horas uma evolução aí de quase 900 pontos aí no nosso mercado. Depois a gente teve um recuo, esse recuo também foi expressivo, um recuo de praticamente aí 600 pontos, um pouco mais de 600 pontos aí no nosso mercado. E nas 3 horas finais a gente tentou aí e recuperou um pouquinho o nível de preço. E o que aconteceu por parte deles, pessoal? Ficaram compradores praticamente aí todo o pregão. Lembra que a gente comentou com vocês no dia de ontem que eles estavam com preço médio em relação ao nosso contrato em base diária? Vou mostrar inclusive o contrato aqui. Olha, eles estavam com preço médio de quanto? 58.980. Lembra? E a gente chegou até a comentar com vocês o seguinte, que eles estavam praticamente aí no 0 a 0, porque a gente fechou lá em 940 o pregão de ontem, certo? E se hoje o mercado fosse comprador, eles poderiam atuar numa ponta o quê? Compradora, para justamente proteger essas posições deles. Hoje a gente teve uma evolução do nosso contrato em base diária de 540 pontos. E somente no pregão de hoje, 190 milhões de reais, ou seja, quase 20% de toda aquela movimentação vendedora, eles zeraram no dia de hoje, que eles também não vão correr atrás, né pessoal? Eles não iam continuar em ponta vendedora e o mercado com uma pressão de alta, conforme a gente viu hoje no nosso pregão. Bom, agora, em relação ao fluxo, a gente está começando a perceber o quê? Que o fluxo fez um pico aqui no dia 16, em quase 1 bilhão de reais, e a gente já está começando a construir um fluxo aqui, uma escadinha para cima, e está calçando também essa movimentação do índice futuro no nosso mercado. Bom, vamos voltar lá para os gráficos em base intradiária, e no dólar, pessoal, olha, eles começaram o dia compradores, e a moeda americana na primeira hora teve uma desvalorização de 17 pontos aqui no nosso mercado. Olha para você ver como é que é a expertise desse tipo de investidor. Na segunda hora do pregão eles ficaram praticamente aqui de lado no fluxo e também a movimentação em relação à cotação teve uma variação bem mínima de 1 ponto aqui em base horária. E depois o que aconteceu com a moeda americana? Simplesmente decolou aí no nosso mercado. Inclusive na hora seguinte, entre 11 e meio-dia, eles diminuíram essa ponta compradora que estava aqui enquanto a moeda estava caindo, quer dizer, possivelmente aí realizando possíveis lucros dessa primeira movimentação. E depois, ó, estilingaram para cima até o final do pregão de hoje. Aqui no dólar, na movimentação diária, a gente consegue perceber aqui que essa movimentação deles hoje foi inclusive uma movimentação expressiva, 19 milhões de reais, e a gente teve uma valorização aqui em relação à mínima do contrato que a gente atingiu no pregão de ontem de 13 pontos e meio no nosso mercado. Outra coisa que a gente vai comentar com vocês, lembra que a gente comentou com vocês aqui o preço médio deles no dólar no pregão de ontem? Estava em 3,285, inclusive foi o fechamento aqui do pregão do dia 19. E lembra que a gente comentou com vocês que eles estavam com um pouco mais de 70 pontos de loss? O que aconteceu no mercado hoje? O mercado evoluiu positivamente e eles também ajudaram a empurrar. Por quê? Porque o preço médio deles ainda está lá em cima. Por mais que a gente tenha percebido que eles tiveram uma projeção de lucro aqui no nosso dólar futuro de 12 pontos em relação ao preço médio, nessas operações intradiárias, a gente consegue perceber aqui também essa movimentação por parte deles nos contratos em base diária, justamente tentando buscar esse preço médio agora, que está cerca de 60 pontos ainda em relação às posições deles de base diária dos nossos contratos por dólar. Lembrando que a gente tem agora o que? 5 pregões praticamente de liquidez até o final desse contrato, já que o último dia essa liquidez ela praticamente não existe. Bom pessoal, comentando agora dos nossos ativos, olha, hoje a gente teve um dia o que é atípico. Por que atípico? Eles tiveram aí uma variação média positiva nos ativos que eles compraram, só que uma variação média positiva nos ativos que eles venderam maior. Inclusive eles tiveram aqui uma projeção de perda no nosso mercado à vista de cerca de 300 mil reais, aí um pouco mais de 300 mil reais no nosso mercado. Isso não é usual, quem acompanha nosso canal há muito tempo sabe que normalmente eles são vencedores, mas tem dia que eles perdem, certo? Hoje, mais cedo, a gente tem identificado que eles estavam como carro-chefe de compra as ações
de Petrobras preferencial, continuaram assim até o final do pregão, e o ativo estava se valorizando aí cerca de 2,30 no nosso giro. A gente fez um giro hoje um pouco mais tarde, era quase 2 horas da tarde. Eles praticamente mantiveram esse mesmo patamar de valorização até o final do pregão de hoje. Nas ações do Banco Itaú, eles estavam atuando como carro-chefe de vendas, eles continuaram nessa mesma toada até o final do pregão de hoje, e o ativo que estava se valorizando aí 1,30 no nosso giro terminou aí com 1,40 de valorização aí no nosso pregão no dia de hoje. Outra coisa interessante que a gente vai comentar aqui do nosso mercado à vista, lembra que a gente comentou ontem que eles fizeram aquele long and short de compra na Petrobras ordinária e venda na Petrobras preferencial? Hoje eles fizeram o contrário, pessoal. Hoje eles compraram, no caso aqui, a ação preferencial e venderam a ação ordinária. Inclusive a preferencial subiu 2,20 e a ordinária que eles venderam subiu bem menos, subiu aí 1% no nosso mercado, típico de operações realmente de long and short no nosso mercado. Bom, no mercado de opções, a gente teve aqui o ambiente comprador para as opções de Petrobras e o ambiente vendedor aqui para as opções de Vale. Inclusive quase que no 0 a 0. Por quê? Porque venda de put é projeção de alta. Então aqui chegou quase a matar todo o processo. A gente tinha percebido que nas opções de Vale o ambiente estava vendedor no nosso giro, então eles praticamente zeraram essas posições, e no caso de Petrobras o ambiente estava mais comprador no nosso giro. Inclusive eles estavam com uma ponta aí compradora no nosso mercado de caos de pouco mais de 1,5 milhão no nosso mercado. Eles terminaram aí com praticamente 800 mil no final do pregão de hoje. Bom, como projeção, pessoal, hoje eles perderam tanto para as opções de Petrobras quanto para as opções de Vale. Se a gente dá uma olhada aqui no nosso gráfico, a gente percebe aqui que a ponta compradora de Petrobras hoje eles conseguiram ganhar 1,75 de variação média. Só que a ponta vendedora de Petrobras hoje, eles perderam aí o que? Eles perderam 5,45 no nosso mercado. Vamos voltar lá para os nossos ativos? Olha que interessante. E o que aconteceu com Petrobras hoje, pessoal? Eles compraram essas ações no nosso mercado à vista e no nosso mercado de opções. O que eles fizeram aqui? Nesse caso aqui, qual foi o carro-chefe de venda das opções deles no pregão de hoje? Foi a PetroJ 64. Venderam mais de 4 milhões de reais. Qual que é a função, pessoal? Proteção de carteira e remuneração em relação a essas posições aí contrárias de mercado à vista e também de mercado de opções. Bom, em Vale, pessoal, mesma sistemática. As opções que eles andaram na ponta compradora, eles perderam dinheiro aqui, e na ponta vendedora ficaram praticamente aí perto da estabilidade, 0,04. Claro que foi uma projeção de prejuízo bem pequena no nosso mercado, mas não deixou de ser aí uma projeção de prejuízo para as opções de Vale. Pessoal, vamos ficar bem atento em relação ao fluxo. Hoje a gente teve um fluxo comprador por parte deles no nosso mercado à vista e também calçado por esse fluxo comprador aí no nosso mercado futuro, diminuindo aquela posição vendedora que a gente estava vendo com maior ênfase por parte deles aí no nosso mercado. Eu peço, para quem gostou do vídeo, recomende o nosso canal, pessoal, para quem é as pessoas que você conhece, para realmente saber o poder do fluxo e que realmente eles fazem pressão de preços no nosso mercado. Mais uma vez a gente viu que a gente teve um pregão de alta e também um pregão de alta na moeda americana, e eles atuando aí na ponta compradora, tanto para o nosso mercado à vista, também para o nosso mercado futuro e também aí para o dólar futuro. Forte abraço a todos. Amanhã a gente volta a fazer nosso boletim e a gente espera aí sempre ficar de olho no fluxo estrangeiro que atua aí no nosso mercado. Até lá, pessoal!